pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimar e hoje estamos aqui com mais uma aulinha de língua portuguesa para vocês. E na aula de hoje nós vamos estar falando a respeito da morfologia. No que consiste a morfologia? É o estudo da formação das palavras, a estrutura das palavras. Então a gente vai estar vendo aí com mais detalhe como é que se compõe a formação das palavras. Dentro da morfologia, a menor unidade de estrutura se chama de morfema. E é isso que nós vamos estar vendo com mais detalhe. Dentro dos morfemas, nós temos o radical. O radical, nós temos como sendo o principal, digamos assim, o principal morfema, porque é ele que traz a ideia principal da palavra. Né? Por exemplo, a palavra pedra. A palavra pedra, quando eu digo pedreira, pedregulho, qual é a parte da palavra que não muda? Isso mesmo, percebam que mesmo pedra, pedregulho, pedreiro, né? Que mantém aí é esse P-E-D-R. Essa parte que não muda nós chamamos de radical. Além do radical, nós temos também um morfema chamado de afixo. Os afixos, eles são divididos em dois. Temos o prefixo e o sufixo. O prefixo, como o nome já diz, né? Pré, ou seja, vem antes do radical. E o sufixo vem após o radical. Um exemplo prático para vocês. Nós temos aí empedrar. Empedrar vem da palavra pedra, né? Derivado da palavra pedra. E pedra nós vimos que o radical dela é P-E-D-R. Então, isso que vem antes, em, esse em aí é o meu prefixo, porque vem antes do radical. E esse AR, que vem depois, é chamado de sufixo, porque ele está localizado após o radical. Um outro morfema também encontrado na construção das palavras é a chamada vogal temática. Isso mesmo. A vogal temática é a primeira vogal que vem logo após o radical, certo? Por exemplo, no nosso exemplo, pedra, nós vimos que P-E-D-R é o nosso radical. E qual a vogal que vem logo em seguida? O A. Então, o A exerce função aí de vogal temática dentro dessa palavra. Dentro desse processo de formação das palavras, nós dividimos ele em dois tipos. Nós temos o processo de composição e temos o processo de derivação. E é isso que nós vamos estar vendo aqui hoje. Essa diferença e como acontece cada um desses processos. Então, fica atento até o final da aula. Então, qual é a diferença, professora, entre o processo de composição e de derivação das palavras? É importante que vocês tenham em mente que o processo de derivação trabalha apenas com um radical. Ou seja, nós vamos modificar aquela palavra apenas acrescentando prefixos e sufixos, certo? Já o processo de composição das palavras, ele é feito com o auxílio de dois ou mais radicais, certo? Às vezes algumas pessoas dizem que professora, eu utilizo duas palavrinhas, não é? Mais ou menos isso. Mas a questão mesmo é que você utiliza dois ou mais radicais, como é o caso de guarda-chuva, a junção do radical guarda mais o radical de chuva. Então, une-se dois radicais e forma ali uma palavra composta, ok? Enquanto derivação é enterrar, né, que vem de terra, enterrar. Eu tenho aí um sufixo e um prefixo. Ensolarado. Então, toda vez que eu pego um único radical e apenas acrescento um prefixo ou um sufixo, eu tenho aí um processo de derivação, ok? As palavras compostas, elas podem ser feitas de duas maneiras, por justaposição ou por aglutinação. A composição por justaposição é quando eu uno duas palavras, ou dois radicais, melhor dizendo, né? Quando eu uno dois radicais sem perca fonética, ou seja, não há perca de som, né? O som permanece o mesmo quando há
essa união das palavras. Olha só, exemplo, passatempo. Passatempo é uma junção da palavra passar com a palavra tempo. Unindo, não houve perca fonética. Percebam que o som das duas se mantém da mesma forma. Passatempo. Outro exemplo, guarda-chuva, que eu acabei de falar para vocês. Um outro exemplo bem interessante, gente, é a palavra girassol. Nós temos aí a união da palavra gira mais sol. E quando a gente faz a união delas, para que não haja perca fonética, a gente coloca mais um Szinho ali do lado de sol, porque senão ficaria girasol, né? Se colocasse da mesma forma como ela já é escrita. Então, para que não haja perca fonética, a gente acrescenta e mantém o mesmo sonzinho. Já a composição por aglutinação, na justaposição não há perca fonética, na aglutinação existe perca fonética. Por exemplo, planalto. Percebam que aí eu junto a palavra plano mais alto. E não fica plano alto, fica planalto. Então, há essa perca fonética, depois do sonzinho do O. Outro exemplo é planície. Sabe quais são as duas palavras que formam planície? Plano mais superfície. Então, não fica plano superfície, fica planície. Outro exemplo, gente, que eu duvido vocês aí acertarem. Quais são as duas palavras que formam vinagre? As palavras utilizadas são vinho mais acre. A professora, vinho porque vem lá do estado do Acre? Não, gente. Acre vem de sabor ácido. Então, a gente junta vinho mais acre que dá vinagre. Olha o tanto de perca fonética que houve nessas palavras. Dentro da composição existem alguns casos especiais também, como é o caso do hibridismo, né? O hibridismo vem de formação de palavras com radicais de línguas diferentes. Por exemplo, monóculos. Mono vem do grego, óculos vem do latim e forma monóculos. Isso é hibridismo. Temos também as onomatopeias. Quem nunca ouviu falar em onomatopeia, né? Que é a tentativa de representar o som por meio das palavras. Um exemplo prático, toque, toque, reco, reco, que são aí os sons do bater da porta e do instrumento musical. Temos ainda as siglas, que é a redução das palavras utilizando a primeira letra de cada nome. Por exemplo, UFP. UFP vem da Universidade Federal do Piauí. Nós temos também ONU, Organização das Nações Unidas. Então, essas siglas também são uma composição, certo? E, gente, e quanto à derivação? Gente, a derivação funciona, como eu já havia dito, quando se tem apenas um radical. Esse processo é caracterizado pela utilização de um único radical na formação de novas palavras de uma mesma família. Família, sim, a gente chama de família, né, porque elas têm o mesmo radical, só modifica o prefixo, o sufixo que é utilizado, formando assim uma nova palavra, mas que é derivada de uma primitiva já pré-existente. Por exemplo, pedra, nós temos pedra, de pedra tem o pedrisco, temos o pedreiro, pedreira, então outras palavras que vão formando aí a família, né, de palavras derivadas de pedra. Dentro das derivações existem as subdivisões, certo? Pode ocorrer uma derivação prefixal, uma derivação sufixal, uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, e nós temos ainda as derivações parasintéticas. Nós vamos ver cada uma com detalhe, certo? A ação prefixal é tudo simples, né? Nós vimos até no início. É quando a palavra é composta apenas por um prefixo, certo? Quando a palavra derivada só possui um prefixo. Por exemplo, infeliz. Nós temos o radical da palavra feliz e antes nós temos in, que é o meu prefixo, que forma infeliz. Então aí nós temos uma derivação prefixal. Da própria palavra feliz nós já vamos ver o segundo exemplo, que é a derivação sufixal. A derivação sufixal quando só tem o sufixo depois do radical.
não tem prefixo. Por exemplo, a mesma palavra, felizmente, né? Esse mente após o radical aí é o meu sufixo, tornando essa derivação uma derivação sufixal. E nós temos, dentro da mesma palavra, a formação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Por exemplo, infelizmente. Percebam que eu tenho in, que é um prefixo, mente no final, que é o meu sufixo. Então, juntando aí o prefixo e o sufixo, eu tenho uma formação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Só que é importante que vocês tenham em mente que a derivação prefixal e sufixal só existe quando eu posso retirar os elementos e manter o sentido da palavra. Por exemplo, infelizmente, se eu tirar o mente, fica infeliz. Ou seja, tem um sentido, tem uma palavra aí. Se eu tiro o in, fica felizmente. Mesmo eu retirando o prefixo ou o sufixo, mantém-se uma palavra formada. Isso aí só acontece nas palavras compostas de maneira prefixal e sufixal. As parasintéticas são aquelas em que as palavras possuem prefixo e sufixo ao mesmo tempo, mas se eu tirar uma das partes, a palavra fica sem sentido. Por exemplo, entardecer. Se eu falo tardecer, não tem uma palavra. Se eu falo em tarde, também não tem palavra nenhuma. Então, eu preciso ter o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo para que essa palavra tenha um sentido. Isso aí é uma derivação parasintética, ok? Te ajudei a compreender esse conteúdo, já vai curtindo, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, para que você possa receber mais aulas como essa, simplificando aí a língua portuguesa, ok? Um beijão, tchau, tchau!